todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Claire e hoje trago-vos vídeo opinião, é verdade. Eu, para ser sincera, acho que já devia ter gravado este vídeo há bastante tempo, mas não aconteceu porque não consegui terminar o livro antes. Na realidade não terminei o livro. Ok, pequena explicação da situação aqui. Este foi um livro que eu infelizmente, que eu recebi de parceria, ok, pela Clube do Autor. E quero aproveitar para pedir desculpa à editora por não ter conseguido terminar o livro, mas eu tenho que ser sincera, eu pelo menos faço o meu trabalho com sinceridade e não sou capaz de enganar ninguém, nem mentir, nem dizer simplesmente que li o livro e não ter lido. Eu cheguei mais ou menos a 50% do livro, eu acho que nem sequer fiz atualizações no Goodreads, para ser sincera. E ontem, com a irritação toda de não estar a conseguir avançar, parei e acabou, não consigo. Não tem nada a ver com edição, com tradução, com revisão. A esse nível está perfeito, eu não posso dizer absolutamente nada. Tem a ver com a história deste livro específico, deste segundo volume. Eu, se não estou em erro, quando fiz o unboxing, se não estou em erro, também está aqui publicado nos shorts, aqui no canal, eu disse que este era o segundo livro de uma série, ou que era um standalone, e depois percebi que era um livro de uma série. A realidade é que eu não me apercebi que eu já tinha ouvido o audiobook em inglês do primeiro livro desta série. E não tinha percebido porque eu raramente coloco nas minhas leituras os audiobooks, a não ser que os tenha registados no Kobo, que a maior parte das vezes tenho, mas se não estiverem registados no Kobo por algum motivo, eu esqueço-me que os ouvi e nem sequer os coloco na lista. E foi o que aconteceu com este livro. E depois, a fazer uma pesquisa, a ver como é que se chamava, a ver os audiobooks, é que me apercebi que já o tinha ouvido. E o primeiro livro eu gostei bastante. Tive uma experiência bastante favorável, pelo menos na audição do audiobook. Fiquei com uma sensação diferente. E eu não acho que isto tenha nada a ver com o livro ser traduzido, com ter ouvido em inglês, não tem nada a ver com essa questão. Tem a ver especificamente com o género. É um romance é muito romance. Pronto, eu estou a falar obviamente do Prometo Que Não, da Megan Brandy. Este é um livro, lá está, como eu vos digo, é muito romance, demasiado para mim. Eu gosto de romance, mas acho que este foi um bocadinho excessivo, para o meu gosto. Como eu vos digo, eu cheguei mais ou menos a 50% do livro, nem sei ao certo a quanto é que eu fiquei, eu acho que se não atingi os 50 estive lá muito próxima. Mas foi um livro que eu não consegui, eu acho que nem é a questão de conseguir gostar, eu não consegui entrar na história. Primeiro é um livro que eu senti que estava muito confuso. O primeiro, achei a audição bastante fácil e compreensível. Tenho receio de ter perdido alguma coisa entre um livro e outro, porque eu, como ouço os audiobooks muitas vezes no carro, às vezes acontece eu passar pelas brasas, mas eu lembro-me daquilo que ouço, mesmo estando meio a dormir, mas provavelmente neste caso isso não aconteceu. Eu acho que perdi alguma coisa pelo caminho, sinceramente. Senti que o livro, e não foi a única, infelizmente, porque eu depois fui ver se eu estava tola, se era a única a sentir o mesmo, e não. Senti o livro muito confuso. A história passa-se, tem muitos saltos temporais entre o passado e o presente, e tem a visão de duas personagens, da Peyton e do Mason, que são os personagens principais da história. E a esse nível não há grande problema, ok? Eu gosto quando os livros têm uma visão dupla da história, isso é bastante positivo. E também gosto bastante quando os livros têm estes saltos temporais. Qual é que é o problema? Quando os saltos temporais são muito próximos, ou seja, quando o passado é um passado muito recente e está muito próximo do presente, torna a leitura muito complicada. Isto porque chegamos a uma certa altura em que já não sabemos o que é que estamos a ler. Ficamos mesmo confusos. Eu percebi-me disto desde o início. Eu desde o início da leitura que me apercebi que era muito confuso. Porque eu leio no título, ou... É como se fosse, imaginem, isto é quase como se fosse um diário, porque começa antes, julho, por exemplo. Estou a abrir aqui no capítulo 12,
vocês terem uma ideia. E quando vai para o capítulo 13, diz agora. Mas na mesma personagem. Só que a diferença, imaginem, antes de julho e agora. E agora estamos a falar de uma diferença de 2, 3 meses. Estamos a falar literalmente de uma diferença mínima. Mínima mesmo. E eu muitas vezes estou a ler e esqueço-me completamente se estamos no agora, no antes. E eu digo, mas porquê que está a ser tão complicado de entender? Porque a história é demasiado... Como é que eu vou dizer isto? É demasiado forçada. Eu senti que este segundo livro está a ser uma história demasiado forçada. O primeiro foi bastante linear, bastante tranquilo. Uma audição, neste caso, bastante simples e compreensível. E este não. A leitura deste foi muito complicada. Eu vi-me obrigada, que é algo que eu não gosto, principalmente em livros de parceria. Quando são livros que eu compro, eu não me sinto tão culpada se der um DNF no livro. Ou seja, se simplesmente parar. Mas quando os livros são de parceria, sabendo o esforço que as editoras colocam no envio dos exemplares, e que muitas vezes somos nós, como neste caso, fui eu que pedi este livro porque tinha muita curiosidade. E lá está, eu não me recordava que tinha ouvido o primeiro livro em audiobook. Mas toda a apresentação do livro, a sinopse, puxava bastante. E eu estava muito curiosa mesmo para este livro. E depois começar a ler e não me sentir confortável com a leitura, não sentir que estou a conseguir entrar na história, ao mesmo tempo deixa-me desconfortável pela editora, porque sinto que lhes estou a falhar de alguma forma, porque não vos vou conseguir trazer uma opinião a 100% do que é todo o percurso do livro, e isso afeta-me bastante quando tenho que fazer uma opinião. E eu não sabia se havia de gravar este vídeo ou não, mas lá está, é uma parceria e eu tinha mesmo de gravar este vídeo. A história em si não é má, ok? Temos duas personagens que estão separadas, que têm um filho em comum. Eu não vos posso falar muito, porque senão vou-vos dar spoilers logo desde o início. Em que ele quer uma segunda oportunidade, ela não sabe. Eu sou sincera, eu fiquei extremamente irritada com a Peyton. Eu não gostei da Peyton, pronto. O Mason foi crescendo em mim, das páginas que li, pronto. A criança também. Acho a criança bastante engraçada. E as personagens secundárias são realmente quem dá uma força muito grande à história. E como eu vos digo, eu li 50%. Literalmente 50% do livro. Ou quase 50%. E consegui perceber isso. Por isso eu acredito que até ao final seja mais ou menos isto. Quando um livro, até aí aos 50%, ou não tem grande desenvolvimento, ou é demasiado confuso, ou os personagens principais não estão a dar tudo de si, é difícil continuar uma leitura. E eu gosto de ser sincera em tudo. Quando tenho que dar um parecer de um manuscrito, eu sou sincera. Se não gostar, não gostei, e explico o porquê. E neste caso não é uma questão de gostar ou deixar de gostar, é uma questão de eu não ter conseguido encontrar-me, digamos, com a história, sentir que há coisas que não fazem sentido. As personagens, eu acho que são um bocadinho infantis demais. Isto passa-se tudo na fase de faculdade destas personagens, a história. Esta questão, lá está, do passado e do presente, devia ser um bocadinho pensado antes de escrever. E fiquei mesmo muito triste. Eu não posso dizer absolutamente nada em relação a tradução, edição, revisão, porque estão exemplares. Isso é uma coisa que eu bato palmas, sem dúvida alguma, ao Clube do Autor, porque conseguem criar livros excepcionais. É muito complicado ter traduções 100% perfeitas, é muito difícil ter revisões 100% perfeitas e é muito difícil que as edições corram 100% bem. E neste caso eu encontrei isso. Nos livros que eu tenho lido do Clube do Autor, que não é uma parceria muito constante, mas dos livros que eu tenho lido deles, realmente eles têm uma excelência muito grande na publicação que fazem e nos trabalhos
que têm. E eu isso não posso dizer que não. Então este não é um caso de má tradução, má revisão, whatever. A escolha é boa, é um livro que vende, é um livro procurado no país, porque se não fosse eles também não o tinham publicado, obviamente. É considerada a sensação do ano, a nível de série. É a autora sensação deste ano, também é verdade, em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, é um livro que faz aquilo que muitos de nós falamos de as pontes nas séries não correm bem. E eu acho que este livro é uma ponte. O primeiro livro, muito bom, na minha perspectiva, e este segundo livro ficou aquém das expectativas, sem dúvida alguma. E normalmente isso acontece com as séries. Quando seja uma série, seja uma trilogia, seja uma duologia, ou consegues um trabalho excelente, ou vais ter um segundo livro, no caso de uma trilogia, que é uma ponte, e que é fraco. Ou que te deixa bastante aquém das expectativas. E isto foi o que aconteceu. Eu realmente não quero dar uma pontuação muito baixa, mas vai ter que ser. Eu normalmente não pontuo livros, não classifico livros que não termino, mas por uma questão de ter tudo organizado, eu dou uma pontuação que para mim faz sentido quando tenho um DNF. Eu vou-lhe dar 3 estrelas, não lhe vou dar 2,5, como costumo dar, por um simples motivo. Primeiro, li 50% do livro, ok, por isso não consegui chegar a 50%. Segundo, o trabalho eu acho que é tradutora, deixem-me só confirmar, exatamente, da tradutora, da revisora, da paginação, da edição, da gráfica, tudo está perfeito. Todo o trabalho da editora está muito bem conseguido e eu isso não sou capaz de simplesmente colocar numa posição, de dar uma classificação baixa, tendo em conta esses aspectos. O livro está muito bem conseguido. A nível de design, capa e interno está muito bom. A nível de paginação também está muito bem conseguido. E eu antes não tinha essa percepção e agora tenho cada vez mais. Revisão perfeita, a tradução, na minha perspectiva, está muito bem conseguida também, segue as regras do português europeu, o que é bastante importante, que às vezes encontramos ali um bocadinho de português do Brasil ali pelo meio, e neste caso isso não acontece. E depois temos uma história que não superou o que deveria ter superado. Então, a história em si, para mim, é um 2,5, 2,5. O livro, no seu conjunto, história e edição, físico, estamos a falar de umas 3 estrelas. Infelizmente, eu queria dar mais, mas não posso. Por isso, se gostaram do primeiro livro e se gostam destas histórias, obviamente, recomendo-vos a leitura. Obviamente que isto é a minha perspectiva, é a minha opinião, e isso não significa que vocês, a lerem o livro, tenham a mesma impressão que eu tive. Vocês podem amar esta história. Para mim, foi complicado, por isso eu recomendo sempre os livros, independentemente de eu ter gostado ou não, e recomendo-os porque a opinião de cada um pode diferir. Eu posso ter não gostado, vocês podem gostar, whatever. Por isso, se gostam da autora, se querem lhe dar uma oportunidade, pelo menos ao segundo volume desta série, tenho aqui, prometo que não, publicado pela Clube do Autor. A autora escreve muito bem, mas também pensem numa coisa, vocês não vão encontrar aqui um romance de Nicholas Sparks, ok? Os romances de Nicholas Sparks têm sempre o seu ponto de, como é que eu vou dizer, tragédia, são romances trágicos. E aqui não, aqui temos um romance e complicadinho, ok? Por isso, pronto. Este menino, se quiserem ler, obviamente, recomendo-vos, é só irem à página da Clube do Autor e comprarem, ou então à Look, Bertrand, whatever, porque eles também vendem este livro. Tem também nas lojas físicas, FNAC, Continente, e não estou, Bertrand, e acredito que Jumbo também, ou Auchan neste caso. Por isso, aqui temos Prometo que não, da Megan Brandy, publicado pela Clube do Autor.
E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sininho para receberem todas as notificações e vemos no próximo vídeo. Tchau!